O que é uma função? A função é quando você tem todo o domínio utilizado para ter uma reflexão em um conjunto que a gente chama de contradomínio. A nossa função, o nosso domínio é o eixo X e a nossa imagem, né, o nosso contradomínio é o eixo Y, que é representado, como vocês estão vendo aqui, A em B. Dentro dessa condição de existência da função, nós temos três propriedades conhecidas e utilizadas, que é a função sobrejetora, a função injetora e a função bijetora. Em alguns livros ou em alguns sites, vocês podem ver sobrejetiva, injetiva e bijetiva. Não tem diferença, é só questão de como a pessoa escreveu, certo? Mas como é que você vai saber essas propriedades? Como é que você vai saber quando é sobrejetiva, quando é injetiva, quando é bijetiva? Tem umas regrinhas, e é isso que eu vou fazer hoje para vocês. Eu vou mostrar essas regras para vocês. Com essas regras, vocês conseguem responder a atividade e também conseguem entender várias questões do Enem que relacionam a propriedade da função, que é importante, que muitas vezes o aluno não responde porque não lembra. Certo? Então, vamos começar pela primeira, a função sobrejetora ou sobrejetiva. Dizemos que uma função é sobrejetora se somente se. O que é isso, se somente se? Só pode ser desse jeito, certo? O seu conjunto imagem foi igual ao contradomínio, isto é, se imagem foi igual a B. Ou seja, tudo que tiver na função, no domínio da função, tudo que tiver no domínio da função, tem que estar relacionado a uma imagem. Essa imagem tem que ser igualzinho ao contradomínio. Trocando em miúdo, se vocês leram aquele mapa mental que eu coloquei lá na atividade, na sobrejetora não sobra ninguém em nenhum dos dois lados. Né? O domínio, logicamente, porque senão não é função, e também quando as flechas vão para o conjunto B, para o contradomínio, não sobra ninguém também no contradomínio. Agora pode receber duas flechas ou não, certo? Em outras palavras, não pode sobrar elementos no conjunto B sem receber flecha. Na função sobrejetora, na propriedade da função sobrejetora, todo mundo tem relação, como é que eu posso dizer? Todo mundo se correlaciona, como os dedos das nossas mãos, né? Todo mundo tem com que se relacionar. Então, na sobrejetora, não sobra ninguém no contradomínio, não sobra nenhum elemento no contradomínio, certo? A outra função é a injetora ou injetiva. Essa daí, logicamente, eu vou ler aqui para vocês. A função injetora, se elementos distintos do domínio tiverem imagem distinta, ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Portanto, não pode haver nenhum elemento no conjunto B que receba duas flechas ou mais. Por exemplo, a função dos reais em reais definida por f de x igual a 3x é a injetora. Veja que 3x é uma função de primeiro grau. Pois, se x1 é diferente de x2 e 3x1 é diferente de 3x2, portanto, f de x1 é diferente de f de x2. A professora não entende nada. Tudo bem. São duas regras para a função ser injetora. Primeiro, só pode uma flecha para cada elemento, só um caminhozinho, só um. Não pode duas flechas ir para o mesmo número. E pode sobrar elemento no contradomínio que não tem problema nenhum, certo? Então, na sobrejetora não pode sobrar ninguém e pode receber duas flechas. Na injetora, pode sobrar elementos no contradomínio, que é o conjunto que recebe a reflexão. Agora, cada elemento só pode receber uma única flecha. Se receber mais de uma, não é. E a outra é a função bijetora, ou bijetiva. Uma função é bijetora quando ela é as duas. E tem como ser? Tem. Vocês imaginem dois conjuntos aqui. Esse conjunto é uma função e todo mundo daqui vem para cá. Então, se você pegar suas mãos agora na sua casa e juntar dedo mindinho com dedo mindinho, né? Mínimo, nem lembro mais o nome dos dedos, como é? Mínimo, anular, médio, indicador, polegar.
Todos eles, 5 de um lado, 5 do outro, todos eles não têm relação, uma reflexão, todo mundo se encontra, então isso aqui é uma função, eu poderia dizer que é uma propriedade, uma função bijetiva, porque não sobra dedos, né? Todo mundo tem um correspondente. Então, quando é que é bijetiva? Quando tem só uma flecha de um elemento para o outro e não sobra ninguém no contradomínio. Então, para uma função ser bijetiva ou bijetora, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Por isso o nome bi, né? Bi significa dois. Então, ela tem as duas propriedades. De uma forma mais clara, eu peguei esse desenho para vocês, né? Para resumir, no livro de vocês também tem. Né? Veja que essa daqui, acompanha o mouse aí. Veja que essa daqui... Deixa eu colocar aqui. Veja que essa... Todo mundo de B recebeu uma flecha. A é obrigatório, senão não é função, certo? Não sobrou nenhum elemento de B. Se não sobrou nenhum elemento de B, o que é que acontece? Significa dizer que ela é sobrejetora. Ah, professora, mas tem duas flechas aqui para o elemento de cima. Não tem problema. Pode ir duas flechas para o elemento de cima. Acontece isso aí quando é elevado ao quadrado, por exemplo, né, que você tem a mesma resposta. Tipo, se você tiver menos 2 ao quadrado, dá 4. Tanto faz menos 2 ou mais 2, dá 4. Certo? Então, ela é sobrejetora porque não sobrou nenhum elemento. Só um instantinho. Aí, tem outro exemplo aqui. Essa daí, o que é que vocês podem observar? Olha, uma flecha desse para esse, uma flecha desse para esse, uma flecha desse para esse. Só tem uma flecha um de cada. Tudo bem, ela é injetiva, porque uma flecha de um elemento para o outro. Sobrou alguém no contradomínio aqui B? Não. Então ela é bijetiva. Se ela é injetiva e é bijetiva, se ela é injetiva e sobrejetiva, né, só são palavras, isso aí vocês estudando, vocês aprendem a falar. Né? Então, se ela é injetora e sobrejetora, automaticamente ela é bijetora. Ah, professora, ela é injetora, certo. Ela é sobrejetora, certo, viu? Mas quando são as duas, como é o nome? Bijetora. Aí vem a atividade. Aí agora eu vou perguntar para vocês, para quem já visualizou essa atividade, se teve dificuldade, se não teve, se agora olhando aqui comigo, se vocês conseguem responder. Por exemplo, na letra A, veja, é uma função, certo? A afirmação está aqui em cima. Olha. Dada a função tá o quê? A em B, o que é isso? O A é o domínio e B é o contradomínio. Então aqui eu tenho a A, aqui eu tenho B, B é meu contradomínio, e aí vocês observam que o que acontece aqui no B. Então, que função vai ser essa? O que é que você observa aqui no diagrama da letra A? Você sempre vai observar o diagrama B, viu, gente? Sempre o diagrama B, porque o A já é uma função. Sobrou alguém dentro de B, sem receber flecha? Não. Pronto. Então, ela é o quê? Se não sobrou ninguém, ela pode ser bijetora e pode ser sobrejetora. Todos os elementos de B receberam uma flecha só? Não. Então, ela não pode. Duas. Pronto. Então, ela não pode ser injetiva, porque injetiva só pode ir uma flecha. Não, bijetiva são quando são as duas. Veja só. Para ela ser bijetiva, ela tem que ser sobrejetiva e tem que ser injetiva. Lembre de injeção. Imagine se uma pessoa fosse aplicar uma injeção em vocês e colocasse duas agulhas ao mesmo tempo. Ia ser estranho. Não é verdade. Então, veja só. Ela é sobrejetiva, porque não sobrou nenhum elemento. Só que ela não é injetiva, porque, como você disse, o 5 recebeu duas flechas, não foi isso? Então, ela é só sobrejetiva. Só sobrejetiva. Entendeu?
Alguém quer comentar a letra B? Hoje a aula é com vocês. Ouça os grilos da despensa e outros do jardim. Dispensa tem grilo não, professor. Tá, não tem não. A letra B, o que é que vocês observam de cara? Que o 5 tem 3 flechas e os outros nenhum. A letra B, você tá vendo a C? Ô! A C ou a B, né? A E o letra único B. que não tem flecha é o 7. Pronto, E um elemento não tem flecha. Pronto, se um elemento não tem flecha, quem é que você descarta? Quem é que não pode ser? 7. Sobrejetora. Isso, se sobrou, só não pode ser sobrejetora. Aí, Mariana, se não pode ser sobrejetora, quem você já descarta também? A bijetora, É. certo? Porque para ser bijetora tem que ter as duas. Aí, para ser injetiva, tem que cada um que recebeu a flecha só ter recebido quantas flechas? Só uma. O 2 recebeu só uma, o 5 recebeu só uma e o 8 recebeu só uma. Então ela é o quê? Injetora. Injetora. Lembra de injeção? Só uma agulha. Se pegar duas, você corre do postinho. Ah, tô entendendo já. Pronto. Vamos para a letra C. Vamos lá. O que é que vocês observam na letra C? Que só tem flecha o número 5. Só tem flecha o número 5. Então, não pode ser sobrejetora, né? Porque sobrou 6 e sobrou 7. 7. Então, não pode ser sobrejetora, ok. Ela pode ser injetora? Não, professora. Por quê? Por causa que A sobrou inje- números sem flecha. Não, mas a injetora pode sobrar número. Por que ela não pode ser injetora? Porque ela não pode receber mais de um elemento. Mais de dois Isso elementos. mesmo. Imagine alguém aplicando três agulhas no seu braço numa injeção. Ah, eu corro. Pense nisso. Então, Mariana tá certo. Ela não pode ser injetora, porque ela não pode receber mais de uma flecha. E o 5 está recebendo 3 flechas. Então, nesse caso, ela não é injetora. Ela é sobrejetora? Não. Por quê? Porque está sobrando 6 e o 7. Se ela não é nenhuma nem outra, também não pode ser bijetora. E agora? Nenhum. Isso mesmo, nenhum. Nenhuma das propriedades de função. A letra C. A letra D. Todos os elementos têm flecha, professora. Pronto, todos os elementos têm flecha. Então ela é o quê? Isso, pessoal, para quem não está entendendo, todos os elementos de B. Todos os elementos de B receberam flecha. Então ela é sobrejetora. Sim, o que mais? Quantas flechas cada Injetora, elemento recebeu? Uma. Injetora, né? Então ela é injetora também. Então, se ela é sobrejetora e é injetora, então como é o nome dela? Injetiva. Isso, porque são duas condições que esse diagrama tem. Certo? Certíssimo. Aí a letra E. A letra E tem assim. A função pertence aos reais, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Então, qual é a regra de qualquer base de expoente par? Qualquer base de expoente par, ela será sempre positiva. E nesse caso aqui, ele não deu regra, não tem critério, só diz que pertence aos reais. Então, a gente não tem como definir aí se vai usar todo o contradomínio, se vai usar, como é que eu posso dizer, se vai ser mais de uma flecha ou menos de uma flecha. Então, nesse caso aqui, ó, na letra E, não tem um critério nos reais. Como não tem critério nos reais, ela não é
Então, como não tem critério nessa letra E, então é como essa daqui, é como a letra C. A letra E é como a letra C. Poderia várias flechas ir para um elemento e sobrarem outros, certo? Então, a letra E é a mesma situação da letra C. Como é que eu sei, professora? Veja aqui nos reais que não tem nenhum critério, diferente dessa letra G, que tem um critério, que diz que pertence aos positivos. Veja que nos reais tem um sinalzinho de mais. Se tiver muito pequeno no seu celular, mas se você tiver o livro, você pode ver. Se você não tiver o livro, você pode ver na atividade, né? Então, aqui os reais tá com um maisinho. E qual é a regra? Aí vocês vão lembrar do professor de matemática de vocês. Qualquer base negativa de expoente par ficará positiva. Então, aqui tem um critério. A mesma coisa para essa F. Veja só, a F diz que pertence aos naturais. Eu ainda dei essa aula para vocês presencialmente. Se pertence aos naturais, x mais 2 me garante que vai ser sempre positivo? Se x for menos 5, você não tem, isso aqui não vai pertencer aos naturais. Diz que a função pertence aos naturais a partir do zero. Então, se x aqui for um número negativo em valor absoluto maior do que 2, a resposta vai ser negativa. Então, não entra nesse critério aqui, ó, que diz que a função pertence aos naturais. Então, quebra a regra. Se quebra a regra, não é nenhuma propriedade também, certo? Então, a letra G aqui, né, ela vai ser objetiva, mas a E e a F não vai ser nenhuma das propriedades.